Bom dia! Bom dia a todos os participantes do primeiro seminário Sudeste de Fé e Política. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a Marta Paiva e a companheira dela, que está fazendo a interpretação em Libras, que está permitindo que uma parcela importante da nossa população participe, compreenda e interaja aqui conosco no nosso seminário. E com certeza faz parte daqueles 70% dos brasileiros que querem outro mundo, outra forma de viver. Eu quero agradecer também a todos os mediadores, aos palestrantes que aceitaram o nosso convite. Esse seminário ele é apoiado pela Rede de Escolas de Cidadania de São Paulo, pela Pastoral de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo, pelo Movimento Nacional de Fé e Política, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, o ISER, Assessoria, CESEP, NESP e o CONIC. Ontem, gente, foi um dia muito legal, foi um dia memorável para a gente. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Juntando o Facebook e o YouTube, nós tivemos cerca de 3.000 acessos, 3.000 visualizações. Isso é muito importante porque permite a gente evangelizar, levar a nossa boa nova para todos vocês. Obrigado por acompanhar a gente. E eu continuo pedindo, dá o like aí no YouTube, compartilha no Facebook para a gente atingir o máximo de pessoas possível com esse nosso testemunho, com essa nossa boa nova. Hoje nós vamos ter a terceira e última parte do nosso primeiro seminário. E nós vamos falar hoje sobre a motivação para a formação de grupos de escola e de cursos de fé e política, ou que tenham a temática com fé e política, com o testemunho do CEFEP, do Centro Nacional de Fé e Política Dom Éder Câmara. Logo depois do intervalo, depois das 10h45, a gente volta com o pastor Henrique e a pastora Romy Bank. E agora eu quero pedir para vocês, para a gente se colocar, respirar fundo, para que tenhamos um dia na presença do Senhor, cheio da graça do Espírito Santo e desejosos do seguimento de Jesus Cristo. Vamos nos colocar na presença do Espírito, como no dia de Pentecostes, e fazer uma oração pela graça do dia de hoje. Com você, Marquinhos. Bom dia a todas e bom dia a todos. Sou Marquinhos, aqui da Diocese de Limeira, interior de São Paulo. E vamos acompanhar todos nós juntos a oração pela invocação do Espírito Santo. Onde há homofobia, que o Espírito Santo traga compreensão das diferenças. Onde há misoginia, que o Espírito Santo traga respeito à mulher. Onde há racismo, que o Espírito Santo traga congraçamento étnico. Onde há marginalização, que o Espírito Santo traga inclusão. Onde há prisão, que o Espírito Santo traga liberdade. Onde há medo dos pobres, que o Espírito Santo traga o reconhecimento da dignidade humana. Essa oração de invocação ao Espírito Santo do Padre Manuel Godoy, de Belo Horizonte. E dando seguimento aí à nossa mística, à nossa abertura de hoje, agora eu convido a todos, né, já que nós vamos ter presente aí o Padre Paulo e a Odete, que todos pudéssemos fazer a oração do CEFEP juntos, né, que também vai estar aí na telinha para nós. Oração do CEFEP, Centro Dom Éder Câmara de Fé e Política. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já vencestes o pecado, a escravidão e a morte. Queremos viver o compromisso cristão na política, fazendo da política no campo e na cidade, nas aldeias e nos quilombos, um serviço à vida e à libertação integral de todos, direito e dever de cidadania e convivência de igualdade nas diferenças. Concedei-nos construir um Brasil novo, sem exclusão e sem privilégios, onde se abracem a justiça e a paz, e os valores do vosso reino estejam sempre mais presentes na ação política em nosso país.
Ajude-nos a proteção de Maria, nossa mãe, os santos e santas, companheiros da caminhada, e, sobretudo, a presença do vosso Filho, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, para que possamos participar da construção de uma sociedade justa e solidária. Amém. E então, com essas orações, a gente vai dar início agora com a presença do nosso grande amigo, o Robson Sávio, que vai ser o moderador dessa primeira parte, né? Robson Sávio, nosso amigo, professor da PUC Minas, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Universidade da PUC Minas. Ele também faz parte da rede de assessores do Cefep e coordenação ampliada do movimento Fé e Política. Um abraço a todos e todas, e a bola está com você, meu camarada Robson Sávio. Muito obrigado, meu caro Marquinhos, obrigado também a Patrícia, um bom dia para todas, para todos presentes, obrigado a Marta Paiva, que está aqui do meu lado, nos dando essa ajuda tão importante. Quero cumprimentar, né, a todos e todas que estão participando desse Seminário Sudeste de Fé e Política, principalmente as entidades organizadoras, Pastoral de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo, Cefep, Cesep, CNL, ISER, NESP, CONIC, ou seja, um grupo grande de entidades comprometidas aí com esse campo, que é um campo tão vasto, tão amplo e tão importante, e que parece que com iniciativas como essa, de um seminário que é organizado em toda a região sudeste, mas que está sendo acompanhado, né, por irmãos e irmãs de todo o Brasil, de norte a sul. Ontem eu pude acompanhar os debates havidos durante o dia, com muita participação, muita riqueza, participação também de muitos irmãos do clero, religiosos, religiosas, de outras tradições religiosas também, que mostra a riqueza desse campo, que é um campo de cristãos engajados, comprometidos com a vida, com a fé, com uma sociedade justa, fraterna, solidária e ética. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, a todas que estão aqui, e o NESP, que é um órgão da PUC Minas e também da Arquidiocese de Belo Horizonte, se sente muito feliz de ter sido convidado para participar desse evento e participar também, de alguma forma, da organização. Hoje, pela manhã, nós teremos, como já foi dito pela Patrícia, 2 momentos importantes, né? Um primeiro momento, que é esse que nós já estamos, que tratará como tema principal o Cefep e as escolas de fé e política no Brasil. O Cefep, né, eu acho que todo mundo aqui já passa a conhecer, né, que é o Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, um organismo da CNBB que articula uma parte significativa desse amplo campo de fé e política, que é justamente as escolas de fé e política, que tem uma riqueza e uma diversidade enormes, né? Que, na verdade, estão na ponta trabalhando na formação de membros engajados, de pessoas comprometidas com essa espiritualidade cristã libertadora, ecolibertadora, né? E que prestam um serviço enorme à igreja no Brasil. Né? Para essa primeira mesa, então, nós teremos a participação do padre Paulo Adolfo Simões, que é o secretário executivo do Cefep, e também a Odete Rigato, que é a coordenadora pedagógica do curso de formação em fé e política do Cefep. Né? E nós vamos trabalhar esse primeiro momento, estão aqui do lado, né, o padre Paulo Adolfo, também a Odete, muito bem-vindos a ambos. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: até às 10 horas, nós teremos primeiro uma exposição do padre Paulo, que falará sobre o Cefep, falará um pouco das escolas, dessa diversidade, e também desse campo, e a Odete falará especificamente sobre experiências práticas dessa escola, né, dessas escolas. Ela, que vem de uma das escolas lá de Ji-Paraná, uma das mais antigas, e que tem uma experiência muito rica
e muito importante para que nós tenhamos meio como espelho, né? Então, sem mais delongas, né, eu queria de imediato passar para o padre Paulo Adolfo, que é o secretário executivo do nosso Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder, que falará por cerca de 30 minutos inicialmente, né? Lembrando que depois a Odete fala, temos um tempo de interação com os amigos e amigas que estão aqui participando, que podem mandar, né, pelo chat, tanto do YouTube, quanto também do Facebook, né, e das outras redes parceiras, podem mandar perguntas. Nós teremos alguma coisa em torno de 30 minutos para um diálogo, né? E lembrando também que nós temos hoje, a partir das 10h45, uma mesa riquíssima de encerramento com as pastoras Romy Benck e também o pastor Henrique Vieira, né? Espero que continuemos durante toda essa manhã desse domingo de Pentecostes juntos. Então, um bom dia, querido padre Paulo Adolfo, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Bom dia, Robson, bom dia, Odete, bom dia, Marta, bom dia a todas e a todos, né, que fazemos parte desses 70%, né, interessante. Eu gostaria de começar parabenizando os alunos da 8ª turma do Cefep, que viabilizaram este seminário, né? Durante o curso nacional de Fé e Política, nós temos os seminários regionais com os alunos, em que eles convidam também outras pessoas, né, ex-alunos, escolas a participarem. A nossa proposta para esse ano, né, Odete, é que fosse um seminário maior, que pudesse tentar trazer mais gente, mas fomos surpreendidos aí pelo isolamento, pelo distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, e não pudemos, né, por enquanto, pelo menos, né, estão suspensos os encontros presenciais. Mas os alunos da 8ª turma da região Sudeste organizaram esse seminário virtual, que, como já foi dito, né, desde ontem, está sendo de uma riqueza muito grande e talvez atingindo muito mais gente, inclusive de outras partes do país, que se fosse um seminário presencial aí no Sul, né, no Sudeste, aí em São Paulo, né? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês, então, né, sobre um pouco as escolas de fé e política, essa experiência muito interessante que tem no Brasil, e também sobre o Cefep. E eu falo, sobretudo, a partir, né, o meu fundamento é a tese doutoral do padre Antônio Aparecido Alves, do padre Toninho, da Diocese de São José dos Campos, que é também um dos assessores do Cefep, né? Tem a família dele aí no sul de Minas também, e que ele trabalha bastante essa questão das escolas, embora já tenhamos caminhado um pouco mais. Então, primeiramente, falando da origem, da gênese, né, dessas escolas de formação fé e política que existem hoje no Brasil todo, e certamente muitas de vocês que estão nos acompanhando ou já participaram como aluno, como assessor na coordenação dessas escolas, né, ou como a gente ouve sempre quando conversa com aqueles que não participaram ainda, tem um desejo muito grande de participar dessas escolas, né? Então, a primeira coisa que nós queremos falar, que é interessante perceber que deu origem a essas escolas, que motivou, que criou um clima favorável para o surgimento dessas escolas, foi uma mudança de paradigma que aconteceu ali no final dos anos 80, início dos anos 90, em todo o trabalho social feito pelos cristãos no Brasil. O que acontece nesse período, né? A gente sabe que a partir de ali dos anos 80 houve a redemocratização do país, né? E com todas essas mudanças, houve também um refluxo dos movimentos sociais por diversos motivos conjunturais. E então, a partir dos anos 90, tornou-se, né, essa época uma década de lutas cívicas por cidadania, né? Mudou um pouco o foco desses movimentos. Os movimentos sociais neste período se articulam sobretudo a partir de dois grandes eixos. O primeiro, no plano moral, que produz uma, entre aspas, né, cruzada ética. Só um minutinho aqui. Uma cruzada ética
em todos os níveis de organização da sociedade. Passa a ter, então, uma preocupação ética em todos os âmbitos da sociedade. A segunda questão que pautou este tempo é que foi a retomada dos direitos sociais. Só que com uma diferença. Não mais no sentido coletivo estrutural de mudar as estruturas, mas sim no sentido individual, né? Por exemplo, comida necessária para a sobrevivência. E aqui nós podemos, inclusive, citar dois movimentos que existiram naquela época. O Movimento pela Ética na Política, de 92, e o Movimento Ação da Cidadania contra a Fome pela Vida, de 93 a 95. Aqui eu abro um parênteses para falar que, neste momento, de novo, voltamos muito a isso, de forma concreta, porque a fome está aí, né, de volta. Inclusive, esse momento de ação, esse movimento de ação da cidadania contra a fome pela vida, fundada pelo Betinho, continua existindo, né, coordenada pelo filho dele, o André de Souza, e hoje está em parceria com a CNBB, através da Caritas, levando já comida a diversos lugares do Brasil. Então, continuam essas ações. Um elemento importante aí que todos nós, ou a maioria de nós talvez se lembre, talvez nem todos, né? Foi todo o processo constituinte de elaboração da Carta Magna, que culminou em 88, né? Chamada a Constituição Cidadã. E essa Constituição, né, construída de forma bastante participativa e com grande participação da Igreja Católica, né, inclusive o Padre Hernani, né, que é o idealizador e que foi secretário do Cefet até 2018, ele lembra que todo o trabalho político mais ligado à Conferência Episcopal surgiu a partir do processo constituinte, de fazer com que a Igreja atuasse. Daí surgiu, ele percebeu e a Conferência acolheu a necessidade de uma assessoria política e depois de um centro de formação política quando as escolas já estavam surgindo. Pois bem, mas a Carta Magna construída de forma bastante conjunta, participativa e culminada em 88, ela propõe novas formas de participação, né? Agora por via institucional, ela abre diversos caminhos, né? E aí vai abrindo, mostrando que participar da vida política do país, da construção de cidadania, não é só participar de eleições, como às vezes a gente se engana e acha que participar de eleições é suficiente. Não é. E a Carta Magna trouxe de maneira especial alguns espaços de participação, algumas formas de participação. Primeiro, os chamados conselhos paritários, que nós temos chamado de conselhos de políticas públicas. Inclusive, o Cefep, juntamente com a Comissão Sócio-Transformadora da CNBB, estamos oferecendo uma capacitação para cristãos, né, em políticas públicas que visa preparar conselheiros, né? Estamos aqui nesse momento também em stand-by por conta da pandemia, mas já pensando em viabilizar o curso em formato EAD. E também surgiu daí, né, a Carta Magna apresenta outro modelo que é menos usado por nós, mas que são os referendos e os plebiscitos. Surge nessa época também uma outra experiência muito interessante que vem do campo popular, da igreja mais comprometida com as bases e que atua no campo social, as chamadas candidaturas populares, né? Em que os eleitos devem prestar contas à sua base. E essas práticas, então, vão trazer o quê? Elas superam a descontinuidade entre os movimentos populares e a política partidária, porque se a ideia das candidaturas é que depois os grupos de base acompanhem o eleito, né, ou a eleita na sua gestão, então há uma continuidade. Eu fiz uma experiência missionária como padre na prelazia de São Félix do Araguaia, né, já quando Dom Pedro era emérito, mas lá se é muito forte, muito presente as três prefeituras populares, na época ainda pelo PMDB, pelo MDB da época, em São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte e no Ceará, né? E Porto Alegre do Norte foi prefeito um agente de pastoral que trabalha na UFMG, que tem por apelido Cascão, não me lembro o nome dele agora, me desculpem.
E todos falam, o Cascão administrou Porto Alegre e Canabrava do Norte, onde eu trabalhei, né, por um mandato, e nessa história toda desses municípios é o prefeito que mais fez, né, em toda a região e que melhorou de fato as condições de vida, né, só para exemplificar. Esses fatores, então, criaram um quadro favorável ao surgimento de iniciativas de educação política. Por quê? Percebeu-se que para participar efetivamente, né, seja nos conselhos paritários, seja mobilizando referendos e plebiscitos, né, seja para acompanhar os chamados mandatos populares, era preciso ter um mínimo de formação, né? Então cria-se um ambiente propício à iniciativa da formação política dos cristãos e cristãs. Depois, outro elemento importante que surge a partir dos anos 90 é que a evangelização entra como objetivo geral da Igreja do Brasil. Quem já estudou, quem é mais igrejeiro, mais pastoralista, né, que já estudou as diversas diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil, lembra-se que lá no começo era diretrizes pastorais. Depois a igreja percebe que precisa ser evangelizadora. E o próprio termo evangelização, nós podemos discutir o que ele abre, o que ele fecha, etc. e tal, mas ele caminha muito para o lado da formação. Evangelizar é trazer as pessoas, mas também dar-lhes um pouco de formação. Então, essa palavra simplesmente já motiva muito o surgimento de iniciativas na formação política. Essa ideia de uma igreja mais evangelizadora, que vai tomando conta da ideia da CNBB e vai chegando depois às dioceses, paróquias, né? Ela surge no Vaticano II e mais tarde com a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI. E também das conferências episcopais latino-americanas, sobretudo as duas primeiras, Medellín e Puebla, em que se discutiu, né, nesses espaços todos, e os documentos conclusivos colheram essas ideias, e fala bastante forte, evangelização tornou-se o centro da ação pastoral da Igreja no Brasil. E então surgem as escolas de fé e política, pois o foco, então, é formação. Bom, nesse período, além do enfoque na evangelização, entraram para o objetivo geral da Igreja do Brasil, e não só no livrinho escrito, não só nos documentos, mas isso, eu, por exemplo, recebi muita formação e fiz muita formação nessa linha, né? Então, quer dizer, é algo que foi capilarizando, foi chegando às bases, aos diversos grupos, né? Tanto naquele tempo, os grupos mais progressistas, mais conservadores, recebiam muito disso. Então, o que outros elementos, outras ideias fortes que entraram para o objetivo da caminhada da Igreja do Brasil? A opção preferencial pelos pobres, né? É uma igreja que faz uma opção preferencial pelos mais pobres. A construção de uma sociedade justa e fraterna, depois vamos falar justa e solidária, né? E também o reino definitivo, né, que a gente espera lá na escatologia, mas já se começa a viver e a construí-lo aqui. Então, essas três ideias, que somam a evangelização, né, a opção pelos pobres, a construção de uma sociedade justa e fraterna e o reino definitivo, são o conteúdo da formação política dos cristãos. Essas indicações entraram, como eu já disse, em todos os espaços eclesiais que se mostraram abertos a isso, mas sobretudo nos planos diocesanos, paroquiais, até mesmo em comunidades, enfim. Bom, essa ênfase na evangelização da igreja, essa ênfase evangelizadora da igreja no Brasil, mostra que também não se pode evangelizar sem atingir as diversas dimensões da vida humana, né? O ser humano é um ser complexo, formado por diversas dimensões, né? Então, a pessoa que vai na igreja, que é piedosa, que comunga, né, está sentindo falta da missa agora, é a mesma que também exerce o seu direito de cidadão, né, tanto para participar, contribuir, quanto também precisa ser atendido pela sociedade, pelos poderes, enfim, né?
E aí nós vamos mais alguns elementos que prepararam esse momento do nascimento das escolas de fé e política e que as mantém até hoje. São João Paulo II escreveu uma carta ao episcopado brasileiro em 1986, logo em seguida à visita ad limina, aquela visita que todos os bispos fazem a cada 5 anos, né, ao Vaticano, ao Papa, em que João Paulo II vai falar o seguinte, né? Eu queria que prestasse bastante atenção aqui, porque, via de regra, surge aí alguém falando que João Paulo II condenou a ação política progressista da igreja e tal. É interessante ver o que João Paulo II fala. Ele diz o seguinte: uma prioridade importante e inadiável na ação dos senhores, né, está falando para os bispos, seja a de formar leigos, quer entre os construtores da sociedade pluralista, quer as massas populares, quer os ambientes operários e rurais, quer os jovens, sempre em vista da sua presença atuante nas tarefas temporais. Formar leigos, continua, significa favorecer-lhes a aquisição de verdadeira competência e habilitação no campo em que devem atuar, mas significa, sobretudo, educá-los na fé e no conhecimento da doutrina da Igreja naquele campo. Então, João Paulo II tem essa fala forte sobre formação dos leigos, nós diríamos hoje, né, dos cristãos leigos e leigas. Depois, também em 86, a CNBB faz um documento chamado por uma nova ordem constitucional, né? Estamos aí no processo constituinte. E este documento vai introduzir a igreja nos anos 90 em toda a sua ação. E vai afirmar o seguinte, e que a CNBB fala também. Compete ao leigo assumir como tarefa própria a instauração da ordem temporal e nela agir de modo direto e concreto, guiado pelo Evangelho. A autêntica espiritualidade do leigo envolve o propósito de construir a cidade dos homens segundo a dignidade essencial e inalienável da pessoa humana, e integrar o compromisso sociopolítico como expressão da caridade, como amor a Deus e ao próximo. Então, os bispos mostram a importância do leigo atuar no campo social, sobretudo como expressão do amor a Deus e ao próximo. A CNBB tem um outro documento de 88, né, muito conhecido por muitos de nós, talvez desconhecido para alguns e que precisa ser retomado, que se tem como título Igreja, Comunhão e Missão na Evangelização dos Povos, no Mundo do Trabalho, na Política e da Cultura. Creio que é o documento 40 aí de uma série de publicações, né? Mas o nome é este. Este documento, então, dos bispos do Brasil, vão apontar alguns elementos muito importantes para a formação política dos cristãos e que nós vamos identificar isso nas grades de nossas escolas. O primeiro elemento, aprender a fazer análise da realidade. É o que nós chamamos hoje de análise de conjuntura. Então, precisamos conhecer a realidade em que estamos agindo. Segundo, conhecer as propostas práticas dos partidos e candidatos, né? Então, conhecer aí o que os grupos políticos diversos apresentam de modelo para o país, né? Aí a gente chega à triste constatação de que o grupo político que está aí falou ou não falou, mas foi eleito pelo povo, né? E agora nós somos 70%. Terceiro elemento, adquirir consciência crítica frente à realidade política. Não basta só analisar a realidade política, precisa-se ter senso crítico. E quarto elemento, desenvolver formação na doutrina social da igreja ou ensino social da igreja. Então, aqui todos nós sabemos que a igreja tem um forte corpo doutrinal no campo social que pode orientar-nos em toda essa nossa ação social, sobretudo na formação de fé e política. Esse modelo pedagógico pastoral, que parte da realidade e desenvolve a consciência crítica à luz da fé, tornou-se o que nós chamamos hoje de escolas de formação fé e política, ou simplesmente escolas de fé e política, ou grupos de fé e política, enfim.
grupos que trabalham a partir dessas orientações e que procuram fazer a relação, preparar os cristãos nessa relação fé e política. Essas escolas, elas começam a surgir em 91, né? A Odete, que está hoje no Cefep, vai falar daqui a pouquinho, ela esteve à frente ali na coordenação da escola de Ji-Paraná, que é a primeira escola que nós temos notícia neste tempo. Mas em Manaus também, deve ter gente de Manaus nos acompanhando, tem-se notícia que na mesma época teve uma escola lá que funcionou por vários anos e depois parou. Inclusive, alguém me mandou recentemente alguns materiais dessa escola, as propagandas, tudo isso é muito interessante. Bom, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil de 91 a 94 faz uma pergunta. A pergunta é: a quem cabe fazer a formação política dos cristãos? Aos partidos, às entidades? E o mesmo documento, aprovado pelos bispos de então, responde: se não o fazem ou se fazem em dissonância com os valores evangélicos, a Igreja, querendo evangelizar a dimensão política, deve fazer. A campanha da Fraternidade de 96, quem se lembra, né, teve como tema fraternidade e política. E o lema foi: justiça e paz se abraçarão. Essa campanha da fraternidade, ela apresenta alguns objetivos, que são formar os cristãos para que o conceito de política vá além das eleições, né? Então, lá atrás eu já falei disso, né? Então, política é maior que eleição, embora a eleição seja importante no processo eleitoral. Segundo objetivo, necessidade de participação política ativa e consciente em favor dos pobres. Esse dado é muito interessante, porque a gente vê o cristão com boa vontade, etc. e tal, vai para o mundo da política, mas lá não age em favor dos pobres. Então, aqui, o cristão deve agir politicamente em favor dos pobres, né? Terceiro objetivo, cada pessoa ser sujeito da ação política, exercendo a cidadania na construção de uma sociedade justa e fraterna. Quer dizer, todos os grupos vão atuar, mas deve-se conscientizar cada pessoa para que faça o seu papel. Voltando lá na carta de João Paulo II aos bispos, da 86, ele já vai falar isso, formar tanto os mais de frente quanto a massa popular, como ele chama. Em 2005, estamos chegando mais perto de nós aqui, né? Um outro documento da CNBB, Evangelização e Missão Profética da Igreja, né, que também a gente vale a pena conhecer, vai dizer o seguinte: no final dos anos 70 e durante os anos 80, houve grande esforço de formação para uma atuação na realidade social e política. Esforços que continuam nas atuais escolas de fé e política, espalhadas por todo o Brasil. Nesse contexto, assume especial importância o recém-criado Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB, o Cefep. Então, aqui é um documento da Conferência Episcopal, reconhece a existência e a importância tanto das escolas quanto do Cefep. O Cefep, então, falando bem rapidinho sobre o Cefep, ele possui 3 eixos, né? Quem já participa, já conhece. Quais são os 3 eixos? Um curso nacional de política para cristãos, né, que estamos na 8ª turma, essa que organiza este seminário, que já formamos em torno de umas 300 pessoas, 300 alunos, que o pessoal lá do Nordeste 2 gosta de chamar de aprendizes, né, porque estão sempre em processo. Tem a articulação das escolas locais, né? Então o Cefep ele não quer coordenar as escolas locais, mas facilitar, articular, enfim, está à disposição, a gente tem procurado fazer isso. E também uma rede de assessores, que além de assessorar os cursos do Cefep e várias coisas, se reúne num seminário anual, né, que também esse ano foi suspenso, mas que nós já estamos começando a pensar em outras alternativas, e faz algumas publicações. Inclusive, estamos correndo aí atrás da próxima, né, que tem como tema o reino, né, teologia do reino, teologia da história. Então, esses são os âmbitos, os eixos do Cefep. Voltando às escolas de fé e política, né, porque o tempo já vai indo também, quando o padre Toninho fez essa pesquisa, ele identificou 5 grupos de escolas de fé e política existentes no Brasil. Aí a gente pode discutir isso hoje, é outra questão interessante.
Ele lembrou das escolas regionais, que são ligadas aos regionais da CNBB. Hoje nós temos muito forte a escola Humberto Plume, no Nordeste 2. Temos também uma escola do Maranhão, né, o Nordeste 5. E tinha algumas em articulação, né, que também a pandemia colocou em stand-by. Né? O Regional Sul 4, Santa Catarina, que não tem nenhuma escola, né, inclusive tem algumas atividades já programadas em forma online também. Né? Temos as muitas escolas locais, que são diocesanas, algumas paroquiais, né, e estão aí atuando há bastante tempo, elas começaram todo esse trabalho. Temos as escolas evangélicas da Igreja Batista, né, e também nesse grupo tem uma rede de escolas do Sertão. Né, então, o pessoal da Igreja Batista, o pastor José Marcos, começou com todo esse trabalho, e desde lá, acho que a segunda ou terceira turma, que o Cefep sempre acolhe, reserva 2 vagas do curso nacional para enviados da Igreja Batista, lá de Coqueiral, Pernambuco, Recife. Temos também escolas ligadas a movimentos eclesiais e outros movimentos que querem trabalhar na linha de fé e política, e ainda escolas pertencentes a instituições de ensino e da sociedade civil. Nessa tempo de pandemia, neste distanciamento social criativo, né, o Cefep, nós temos conseguido caminhar algumas áreas que já pensávamos e não dávamos conta antes, né? E uma das áreas foi tentar fazer criamos, na verdade, um grupo de WhatsApp, estamos começando um trabalho com as escolas. Temos lá, eu não sei o número exato, talvez o Luiz Henrique possa falar depois, está mais por dentro disso, mas temos de 70 a 80 escolas que nós conseguimos contactar e que estão no grupo. Então, a gente pensa também de oferecer alguma coisa para essas escolas nos próximos dias. Rapidinho agora, o que a gente percebe que é importante, né, como a gente coloca como aspectos, né, de ordem antropológica, já que eu falei lá no começo que para evangelizar o ser humano não se pode ignorar as diversas dimensões que formam, que comportam, que são o ser humano, alguns elementos fundamentais para as escolas de fé e política nessa formação. Né, o próprio ser humano e suas formações, e suas dimensões, e sua interação com o mundo e a história. A esperança e a utopia, a gente sempre olha para frente com esperança, mesmo no momento como esse. Os direitos humanos fundamentais. A caridade como uma exigência evangélica e compromisso de desafio pastoral, e nesse sentido o Papa Bento XVI traz um contributo, ele falou bastante em mais de uma encíclica, né, inclusive uma social sobre a caridade. O amor como elemento organizador da sociedade, né, uma sociedade fundamentada, baseada no amor, e o bem comum como realização da justiça e também deste mesmo amor. Elementos bíblicos teológicos que estão subjacentes aí nas grades das escolas de fé e política, que são importantes. Né? A criação como um primeiro ato de um Deus libertador e solidário, a opção preferencial pelos pobres, isso é fundamental. O mistério da encarnação, o verbo que se encarna na realidade humana concreta. O reino de Deus como paradigma da pregação de Jesus. E também a redenção da ordem política. Nós percebemos que há uma teologia subjacente, né, às escolas, né, que é a teologia do engajamento sociopolítico, né, a importância do cristão, da cristã, sobretudo leigos e leigas. A igreja coloca muito isso na mão dos leigos, né, podemos questionar o que tem de positivo e negativo nisso, mas o engajamento no mundo sociopolítico, a relação de fé e vida a partir da teologia latino-americana da libertação, e também essa teologia moral com um corte social. E, por fim, o protagonismo dos cristãos leigos e leigas aí na sociedade, e cada vez mais a igreja vem insistindo, vem falando, vem mostrando, inclusive, aí com o ano do laicato e tudo mais. Não sei se meu tempo já acabou. E eu terminei, é o que eu tinha para falar, Robson. Pode passar para a Odete lá. Tá certo, muito obrigado, Padre Paulo Adolfo, por essa participação inicial. Queremos cumprimentar a todas e todos que estão chegando. Nós estamos, então, no segundo dia do nosso Seminário Sudeste de Fé e Política, e começamos essa manhã
com essa mesa que está tratando justamente de mapear, de falar um pouco sobre o Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, o CEFEP, né? E o Padre Paulo deu essa primeira participação, e que, tentando aqui sistematizar, né, ele fala um pouco desse campo no âmbito do cristianismo, e mais especificamente no âmbito da Igreja Católica, que depois também se associou com alguns campos, né, de algumas comunidades evangélicas, que é justamente esse campo de fé e política que o CEFEP, o Centro Nacional de Fé e Política, foi organizando justamente a partir da década de 1990 para cá. O padre Paulo Adolfo, na sua fala, então, trata desse tema importante, que é a questão da formação política dos cristãos e cristãs, como que a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ajudou, de alguma forma, a dar alguns parâmetros, né, para essa ação de formação política, e como que foi criado o CEFEP, né, nos seus 3 eixos, que é o curso nacional, a articulação das escolas e a rede de assessores. E agora a gente tem assim, muita alegria de estar aqui, a Odete Rigato, e outro já está aqui na tela principal, ela que tem uma experiência muito importante lá de Ji-Paraná, talvez uma das escolas precursoras nesse campo de fé e política, que vai falar um pouco para a gente sobre essa experiência. Já vi aqui no nosso bate-papo pessoal lá de Ji-Paraná mandando abraços, né? Mostrando que o Brasil inteiro está nos acompanhando, mas ela também vai falar, além dessa experiência dela, experiências práticas das escolas de fé e política. Bom dia, Odete, seja bem-vindo, e se de vez em quando alguém vê o Renê, que é o companheiro dela, passar ali no fundo, é outra pessoa que merece todo o nosso carinho e que também está participando com a gente desse campo de fé e política. Bom dia, Odete. Bom dia, Robson. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Está me ouvindo? Está ótimo. O som está muito bom. Beleza. Então tá, bom dia a todos. Quero parabenizar os alunos da 8ª turma aí do Sudeste que estão promovendo esse seminário. Está de altíssima qualidade. E cumprimentar a todos, né, que a gente vê aí, que estão conectados das escolas, que a gente já conhece, que já esteve com a gente aqui no CEFEP, né, lá de Rondônia, né, que a gente também passou só 33 anos em Rondônia, pegamos uma fase muito bacana lá em Rondônia, das pastorais sociais, das SEBs, né, da teologia da libertação, um chão muito fértil, né, para essa educação política de cristãos, né, e lá em Ji-Paraná também, eu fiz a minha formação em fé e política pela escola diocesana nos anos de 2008, 2009, né, e ao final do ano de 2009, então, houve uma eleição para substituição da coordenação da escola, e eu, então, integrei a nova equipe de coordenação lá da escola a partir de 2010, né, 2010 ou 2016. E, assim, falar um pouco dessa questão das experiências das escolas, porque a gente, enquanto CEFEP, a gente traz essa preocupação, né, essa formação. Inclusive, o CEFEP, ele nasce dessa necessidade de articular essas escolas e também de acompanhar, né, fazer o acompanhamento dessas escolas, que até então já eram bastante grupos espalhados pelo Brasil. E a gente, lá em Ji-Paraná, teve, assim, a oportunidade, né, e a sorte de ter Dom Antônio Possamay como bispo, e um bispo, assim, muito libertador, né, e muito preocupado, porque Rondônia teve um processo de colonização muito violento, né, porque na época da colonização, na década de 70, de 80, que foi o forte da colonização de Rondônia, haviam propagandas espalhadas pelo Brasil que tinham o lema de integrar para não entregar, né, e foram mandadas para Rondônia, na verdade. Hoje a gente sabe disso, na época a gente não tinha essa consciência, mas a partir dos estudos que a gente fez, a gente tem essa consciência de que, na verdade, eu fui levada para Rondônia na adolescência pelos meus pais, e o meu pai foi com aquela impressão do Eldorado, né, meu pai sempre foi da roça, agricultor, no Espírito Santo,
ali na região de Linhares, tinha 4 alqueires ali no Espírito Santo, vendeu os 4 alqueires, comprou 200 alqueires em Rondônia, né, e ainda comprou um caminhão para mudança. Então, nossa, aquilo era um must. E hoje a gente sabe que, na verdade, ele foi expulso pelo capital, da onde ele estava, assim como outros de várias regiões do país. Isso fez com que a colonização de sofresse um processo de violência muito forte. Dom Antônio sempre esteve presente nessa questão. Tanto é que culminou com a morte do padre Ezequiel Ramin. Na época, o padre Ezequiel Ramin era nosso diretor espiritual da Pastoral da Juventude, né, na ocasião da sua morte. E aí, então, com todo esse processo, era muito importante que as pessoas pudessem se formar politicamente, né, não para agir na política especificamente, mas que tivesse uma consciência crítica, né, tanto que tanto a escola de Ji-Paraná, como outras escolas a nível de Brasil, ela nasce com esse objetivo, né, formar e capacitar lideranças cristãs para o exercício da cidadania através de uma atuação ética e competente no meio político-social. Isso em Rondônia era muito puxante, era muito necessário. Então, assim se fez. E aí a gente nasce, então, a escola de Ji-Paraná, por Dom Antônio Possamay, em 91, né, e de lá para cá ela vem, a cada 2 anos, formando um grupo de lideranças cristãs que atuam aí nos diversos espaços organizados da sociedade, né, tanto nas pastorais, como nos conselhos, nas associações de bairro, nas rádios comunitárias, no parlamento, nos conselhos, né, muito importante nos conselhos, até mesmo na universidade. Lá tem um vínculo muito forte com a Universidade Luterana, né, e muitas parcerias, né, inclusive com cursos de extensão ligados também a essa formação de consciências críticas, né. E assim como todas as escolas aí, se elege esses critérios de participação, né, se elege a grade curricular, que a grade curricular das escolas, ela vai muito na direção das especificidades, das particularidades, né, de cada escola. E a gente sempre teve muito lá o apoio do Cefep e também de outras instituições. Eu vi que está também presente conosco aqui o Mauro Cano, né? O Mauro Cano, por muitos anos, nos apoiou lá na escola de Paraná, foi assessor lá, ia lá contribuir conosco, né? Então, Mauro, nosso abraço, nosso carinho e nossa saudade, né? E vamos trazer você também para o Cefep. Então, é assim, a gente vai, e aí a gente conseguiu também, em parceria com a universidade lá, que o curso também servisse como extensão, né, para os acadêmicos, que eles pudessem participar e também aproveitar essas horas que lá passavam de formação, né, em outros espaços. E isso é bem interessante, lá o curso tem duração 6 etapas, são 2 anos, são 3 etapas por ano, porque as distâncias lá entre as paróquias são bastante longas, né, então, para poder proporcionar essa participação para outros, então, faz-se em 3 etapas por ano, né. E aí, então, a gente tem essa questão de promover essa formação para não só para os cristãos que estão ligados à Igreja Católica, mas ela é aberta, né, um curso ecumênico, assim como o do Cefep, também é ecumênico, também aceita pessoas de outras denominações religiosas, como já tivemos, né, e a grade também contempla isso, né, então, vou só colocar a grade de lá, que eu nem sei dizer se ela já sofreu alteração, porque eu saí de lá em 2016, né, e a gente sempre fazia esse questionamento, às vezes, de fazer um reajuste na grade curricular, né. A gente trabalhava a identidade do povo brasileiro, a relação fé e política, políticas públicas, o meio ambiente e o desenvolvimento. É interessante dizer que esse meio ambiente e desenvolvimento, ele sempre foi promovido na escola pelo IPER, né, o Instituto Padre Ezequiel Ramin, sempre esteve ligada à diocese, né, e sempre fez um trabalho muito bonito, trabalho na linha da agroecologia, um trabalho lá, eles têm um projeto chamado Terra Sem Males, né,
muito, muito interessante. Eles fazem um acompanhamento e assessoramento aos pequenos produtores para torná-los independentes do capital, né, emancipados. E também aí temos exigências éticas para o agir cristão e espiritualidade mística, né, isso dividido nesses 2 anos, acumula um total de 120 horas, e aí também eles recebem um certificado, né, e assim a gente vai trabalhando. E assim como de Paraná, a gente percebe que em muitas regiões do Brasil, as escolas, elas seguem mais ou menos esse objetivo. E aí a grade curricular vai contemplar um cenário nacional, como também um cenário regional e local. Lá em Ji-Paraná, também, desde o início, sempre houve essa preocupação com o período eleitoral, né? Então, a escola acampou, desde o seu início também, essa preocupação com a campanha eleitoral. Então, lá a gente tem um projeto chamado Campanha Seu Voto Vale Vidas. E essa campanha Seu Voto Vale Vidas, ela entra em ação todo o período eleitoral, né, tanto nas eleições municipais, quanto nas eleições nacionais. E aí, quem desenvolve essa campanha, em parceria com outras instituições também, com as pastorais sociais, mas fica sob a responsabilidade da Escola de Fé e Política. Quer dizer, os alunos e ex-alunos da escola que são responsáveis de fazer a campanha acontecer, né? E o objetivo dessa campanha Seu Voto Vale Vidas é promover debates em diversos segmentos da sociedade, sensibilizando para a importância do voto consciente no processo de consolidação da democracia, né? E aí essa campanha, ela vai levar esse debate para diversos espaços, né? Aí são eleitos onde essa campanha vai acontecer, onde promover esses debates, né? Nas comunidades, no CPP, nos CPCs, né? Nos grupos de reflexão, nas escolas, faculdades, associações de bairro, os meios de comunicação, os grupos de jovem, né, e assim sucessivamente, ou seja, onde tem espaço a gente está integrando. E eu tive umas experiências muito interessantes ao longo dessas campanhas, da campanha Seu Voto Vale Vidas, lá que a gente ia para as comunidades, né, e para as associações de bairro também, para desenvolver a campanha, e eu ficava assim muito impactada, porque a gente percebia a necessidade de uma formação de consciências críticas para aquelas pessoas, né? Porque elas não entendiam esse processo político, né? Elas não entendiam como ele se dava, quais eram os interesses que estavam envoltos, né? Então, a gente levava sempre para esses grupos qual que era o papel de um vereador, qual que é o papel de um prefeito, né? Inclusive, em uma dessas campanhas, né, eu me lembro sempre que teve uma associação de um bairro que estava nascente e que estava, assim, desejoso de muitos instrumentos públicos, né, nesse bairro, e através dessas nossas, aí a gente fez um trabalho mais consistente lá com eles, que eles pediram, a cada 15 dias a gente estava lá com o processo de formação, era um grupo de mais ou menos 15 a 20 pessoas ali daquele bairro que participavam desse processo de formação, e ao final eles conseguiram articular uma audiência pública com o prefeito, com os vereadores, né, e assim conseguiram bastante melhorias através desse processo de formação. Isso a gente vê que acontece a nível de Brasil inteiro, isso fortalece. Então, quando a gente fala desses 70% do qual a gente faz parte, quando a gente participa de seminários como este, que a gente vê muitas experiências, né, igual foi colocado ontem, Brasil afora, fortalece, né, o nosso otimismo, e a gente vê que a gente não está sozinho, e a gente vê que são muitas forças, que são muita gente trabalhando em prol da política como ciência do bem comum, né, que é o que a gente tem sempre que almejar. E aí, uma outra questão também, quando a gente ia fazer essas campanhas, que chamava muita atenção, era na questão que as pessoas queriam que a gente indicasse nome para que elas votassem. Elas falavam, professora, dá uma colinha para mim,
né? Antigamente, naquela época, usava muito aqueles santinhos do candidato com aqueles nomes atrás, né? E eles pediam essa colinha, né? E a gente sempre dizendo para eles que a gente não estava lá para indicar, mas sim para mostrar os caminhos que eles tinham que seguir para poder escolher um representante, né? E a gente sempre levava os mecanismos para isso e pessoas também que trabalhavam nessa linha, né? Então, a gente percebe, assim, que esse campo da formação política, de consciências críticas, ele, nesse momento, no cenário político contemporâneo, ele tem suscitado muito esse desejo das pessoas discutirem o assunto, entenderem como funciona, né, para, assim, poder intervir, né, e tem uma frase que a gente trabalha bastante, né, que se a gente quer um país mais justo e solidário, precisamos, enquanto cidadãos, promover debates que venham contribuir na escolha de representantes que tenham como projeto de governo interesse pelo bem comum e a justiça social. Então, a gente tem que continuar promovendo esses debates. Nesse momento de pandemia, nesse momento, nesse cenário político contemporâneo que a gente tem vivido, a gente, às vezes, ouve muito das pessoas dizerem que está desanimado, que não acredita mais na política, que uma série de coisas, mas é justamente nesse momento em que a gente precisa atuar, é nesse momento que a gente precisa se fortalecer, e precisa, com isso, ganhar espaços para esses debates, né? E também, se a gente sonha, né, sonhamos e nos comprometemos com um país próspero, queremos isso, queremos que o nosso país seja próspero, seja democrático, sem corrupção, queremos que ele seja socialmente igualitário, economicamente justo, ecologicamente sustentável, sem violência, discriminação e mentiras, e com oportunidades iguais para todos. E a gente discute isso, ontem até eu e o Renê, meu esposo, a gente estava discutindo sobre isso. Poxa, a gente tem um país tão rico, a gente tem tantas riquezas, a gente tem condições de fornecer um país nessa utopia, né, que é uma utopia possível, depende do engajamento de muito mais pessoas nesse mesmo projeto. A gente viu pelas falas de ontem que foram colocadas que tem saídas, que tem alternativas, a economia solidária está aí para mostrar isso, para comprovar essa questão, né? O MST está aí para provar que tem condições de produzir em grande escala, de uma forma orgânica, né? De uma forma ecologicamente correta, e assim sucessivamente. Então, isso só vai acontecer com a participação cidadã de todos e todas. É possível a realização desse sonho. E essa participação democrática, ela começa no município, onde cada pessoa mora e constrói a sua rede de relações, né? Então, se quisermos transformar o Brasil, comecemos por transformar os municípios. As eleições são um dos caminhos para atingirmos essa meta. Esse ano é um ano eleitoral, de eleições municipais, a gente está ainda nessa instabilidade, se vai ocorrer as eleições, se elas serão adiadas, enfim, mas é hora também da gente, enquanto escolas de fé e política, intervir nesse cenário, né, para a gente já começar com esses grupos a debater sobre esse assunto, a debater quais são os interesses e as necessidades do nosso município. Como é que os nossos conselhos estão articulados, né, nesse momento, nesse cenário político de desconstrução dessas políticas sociais, né, para que a gente possa entender como que a gente faz para melhorar a qualidade de vida do nosso município, né, do local onde a gente está inserido. E se a gente pensar a política do ponto de vista ético, ela é o conjunto de ações pelas quais os homens buscam uma forma de convivência entre indivíduos, grupos, nações, que ofereçam condições para a realização do bem comum, né? Então,
essa política desse ponto de vista ético, essa política a partir do bem comum, que a gente deve perseguir, que a gente deve, sim, intervir. E também a gente tem que sempre ter em mente que o voto é apenas o primeiro passo de um processo contínuo, que no ambiente democrático implica na crescente conquista da liberdade e da justiça social. Então, eu vejo, assim, que isso é um papel importantíssimo das escolas e dos grupos de fé política, fé e cidadania, seja lá qual nome for, mas que tem esse horizonte, que tem esse objetivo, né? Não, a gente tem que sensibilizar para esse voto consciente. Olha o título da campanha, Seu Voto Vale Vidas, né? E a partir disso também, dessas eleições, e assim sucessivamente, promover ou inserir-se em espaços que já existem de acompanhamento, né? De acompanhamento, de fiscalização, de cobrança, mas também de propor alternativas e projetos que são viáveis. Hoje a gente tem muitos canais que a gente tem a oportunidade de fazer esse acompanhamento, né? Mas a gente precisa estar inseridos, né? E aí a gente, então, poder promover isso. Votar é importante, mas não basta, né? Dom Antônio Possamay, ele tem uma frase que, inclusive, a gente estampa nas nossas camisetas lá, que ele fala assim: se não houvesse esperança, não estaríamos lutando. Né? Se nós estamos lutando, é porque nós temos esperança de um país mais justo, mais solidário. Obrigado. Devolvo ao Robson. Ok, Odete, muito obrigado pela sua participação. E que bom ouvir essa história de Ji-Paraná, na verdade. Eu acho que, durante a sua fala, muitos aqui estavam interagindo, inclusive pessoas que também conheceram e participaram dessa história. Aliás, é bom registrar aqui que nós estamos tendo participações de todas as regiões do Brasil. Durante o tempo que Padre Paulo e Odete falavam, né, eu estava observando pessoas da região do Nordeste, o Nordeste, como sempre, muito presente, porque lá a nossa rede de escolas é uma rede bastante potente, mais pessoas da região Sul, Sudeste, de vários estados, Centro-Oeste, região Norte, né? Mostrando que o nosso campo de fé e política é um campo amplo, é um campo potente. Aliás, vocês me permitam aqui já anunciar algo que eu acho que é muito interessante. Nós estamos, uma série de entidades, né? E depois talvez o Padre Paulo pode até falar sobre isso. Nós estamos num processo de articulação de uma grande rede nacional de fé e política, que ela será uma rede de escolas, mas também envolverá o Conselho Nacional do Laicato, entidades que trabalham na formação na política dos cristãos, pastorais sociais, coletivos juvenis urbanos, que também têm uma espiritualidade engajada. Então, todos, né, continuem aí bem conectados com as suas respectivas instituições, CNL, escolas de fé e política e outras entidades, porque a criação dessa rede nacional ela já avança bastante, né? E nós esperamos que talvez ainda para o final desse ano, início do ano que vem, essa notícia dessa grande articulação nacional, que ela será uma articulação potente, né? E inclusiva, porque inclusive nós estamos trazendo para essa rede também todas essas experiências, né, de igrejas cristãs co-irmãs que também atuam nesse campo. Eu acho que aqui nós temos uma novidade, um salto quantitativo, mas principalmente qualitativo, para um futuro bastante próximo, né? Nós vamos agora iniciar, então, esse terceiro momento dessa primeira parte aqui do nosso encontro, com algumas perguntas. Nós já temos aqui uma série de perguntas que já foram feitas, né, e que nós vamos tentar manter a ordem daqueles que participaram. E eu só queria, antes de começar a pergunta, lembrar para quem está assistindo hoje essa transmissão, de vez em quando aparece aqui do lado esquerdo uma hashtag, né, Somos 70%. Né? Ontem nós tivemos aqui uma das sessões, essa que está aparecendo aí,
com o Eduardo Moreira, que é um ex-banqueiro, né? E que eu até queria perguntar para ele como é que foi o processo dele de conversão, né? Porque hoje ele não é mais um banqueiro, mas ele é uma pessoa que ajuda a investir em ações de mobilização sociocomunitária. Mas ele lançou ontem essa hashtag Somos 70% e ela está disputando nos primeiros pontos o Twitter, né? Por que somos 70%? Então, vamos deixar isso claro muito rapidamente. Porque o atual grupo político que está no poder sempre diz que tem 30% da população. E algumas pesquisas, né, de opinião têm mais ou menos comprovado isso. Mas acontece que existe um outro 70%, né, um outro 70% que parece que anda bastante descontente com tudo que está aí, principalmente esse descuidado com a vida num momento tão difícil que é da pandemia, né? Eu só queria registrar que essa hashtag, a melhor forma de escrevê-la é hashtag Somos 70 numeral % escrito em palavra, tá? Porque quando a gente cria várias hashtags parecidas, uma concorre com a outra. Aqui está o 70% com a porcentagem, né? Mas o melhor é escrever hashtag Somos 70 numeral e % com palavras para a gente tentar articular melhor essa única hashtag. Mas então é para compreender o que está acontecendo e depois que o Eduardo Moreira apresentou aqui essa proposta, nós também, aqui do Seminário Sudeste de Fé e Políticas, assumimos essa campanha, né? Isso, somos 70%, como muitos estão escrevendo embaixo, a Maria Silvéria acaba de mostrar, é melhor a gente utilizar esse formato. Aqui a gente está escrevendo com 70% dessa outra forma para ocupar menos espaço. Tá? Mas muito bem explicado isso daí, nós vamos agora passar para as perguntas, né? Eu queria pedir o pessoal aqui que está nos ajudando, Paulo, a Mônica, nessa fase de articulação, que começasse a lançar aqui as perguntas que chegaram. Primeiro, do Tobias, Padre Paulo, vou começar com o Padre Paulo. O Tobias Faria. Qual a contribuição que o Cefep pode dar na construção das escolas diocesanas de fé e política? Uma questão interessante, Padre Paulo, porque também eu já emendo com uma outra, que é como criar escolas de fé e política e como o Cefep pode contribuir. Então, dentro disso daí, o senhor já poderia tentar mostrar, né, o papel do Cefep, tanto em criação quanto na contribuição de escolas de fé e política. Certo, Robson. Obrigado aí pela pergunta. Tobias, é o seguinte, como eu já explicitei, o papel do Cefep diante das escolas é de articulação. E nós sabemos, tanto pelas realidades, né, quanto pela proposta dos nossos movimentos, que é muito importante que cada escola seja construída de acordo com a sua realidade. Então, o Cefep não tem uma receitinha pronta para criar escola, para apoiar a escola. A gente sempre entra em diálogo e, a partir desse diálogo, vai apresentando as experiências que temos, dando sugestões, procurando ouvir e vamos fazendo todo esse processo. Só um minutinho, Padre Paulo, só um minutinho. Eu vou pedir a Odete, por gentileza, isso, que desliga o microfone que está dando eco. Ok, Padre Paulo, vamos retornar com... Isso. Então, agora, o Cefep oferece todo ano, realiza todo ano, um seminário nacional com as escolas, da articulação das escolas, em que são convidados representantes das escolas existentes e abrimos também possibilidades para aquelas que estão em fase de criação, estão pensando. Neste seminário, além de ser um encontro das diversas coordenações, de troca de experiência, esse seminário acontece concomitantemente ao seminário dos assessores, então tem a oportunidade de também encontrar, conversar, trocar os contatos com os assessores, né? É outra forma do Cefep colaborar. Além disso, o que a gente incentiva, o Cefep procura fazer, e agora com esse grupo de escolas que a gente tem, o grupo do WhatsApp e outras atividades, é colocar em contato as escolas próximas. A gente imagina que o Robson falou no começo da diversidade de escolas que nós temos. E, de fato, o Brasil é grande, a gente sabe disso, e a experiência, a caminhada, a estrutura das escolas, o que é no Nordeste não é no Sudeste, né? Muito interessante, por exemplo, eu falei, Nordeste 2 tem uma escola regional que congrega aquele regional da CNBB. São Paulo, que é o Sul 1,
preferiu criar uma rede de escolas. Então, são experiências diferentes. Então, a gente procura colocar em contato. Nós estamos pensando, tem muitos pedidos nesse sentido de criar, Robson, um manualzinho de como criar escolas. A gente começou a rabiscar umas coisas, estamos vendo, mas ainda estamos em dúvida se depois de pronto convém publicar, convém gerar ou não, deixar, enfim. É uma coisa que a gente está conversando ampliada, com a ajuda de alguns assessores, para que clareie para nós também. Mas a proposta do Cefep é essa. Ou seja, o Cefep sempre estará aqui à disposição, através de mim, da Odete, da coordenação ampliada, que tem representantes por região. Esses representantes podem ajudar em cada região, eles conhecem melhor cada região. O Luiz Ferfolha, por exemplo, é o representante da região Sudeste, então ele pode colaborar. Estamos aqui, podem contar conosco e também nos nossos sites, tanto o site do Cefep como do Nesp, todos esses parceiros, tem muito material disponível que pode ajudar. O Robson pediu para falar um pouquinho também no começo sobre a Rede Nacional de Fé e Política, mas você já disse tudo, eu acho, E é isso mesmo, acho que o Cefep Soma está à frente disso, está com vocês. Penso que nós vamos, de fato, potencializar todo o trabalho que já vínhamos fazendo, Não será nada a mais, nada novo, mas potencializar e, sobretudo, subsidiar as escolas. Eu acho que o importante é isso, porque as escolas é que chegam na base. O Cefep, os diversos institutos pensam, escutam, produzem material, etc. e tal, mas quem tem pernas para chegar na base, para criar grupos, são as escolas. E acho que o exemplo que a Odete deu, os vários exemplos lá de Paraná, é interessante. Não basta também passar pela escola com conhecimento adquirido por um diplominha na parede ou lá na rede social e não incidir na realidade. É importante que você leve o conhecimento para essa realidade. Então, a gente quer fazer isso. E penso que a rede constituída, depois outras iniciativas, outras possibilidades surgirão e nós estamos aí. Tá muito bem. Obrigado, Padre Paulo. Vamos agora colocar mais uma pergunta aqui para os nossos debatedores. Vamos lá. Sim, o Jorge Nelson, ele pergunta: há um curso de fé e política de educação à distância? Vou passar essa pergunta para a Odete. Odete, existe algum curso virtual? Aliás, seria bom falar da parceria com a PUC do Rio, não é verdade? Ligar o microfone, Odete. Sim, é verdade, Robson, e só complementando um pouquinho essa questão que o Padre Paulo falou, uma coisa também que a gente pode contribuir nessa formação das escolas de fé e política é ajudar também no projeto, que nos procurem, que a gente vai subsidiar também e orientar esses projetos de como elaborar esse projeto da escola, para que eles sigam em frente. Pelo Cefep não tem o curso em EAD, a gente tem, sim, a formação política para cristãos, que é o curso do Cefep, curso nacional do Cefep, ele é em parceria com a PUC Minas, e ele ocorre em 2 anos, ele tem 2 etapas presencial e tem a etapa EAD, que aí a etapa EAD, ela acontece entre uma e outra da presencial, e aí também são discutidos. A gente vem discutindo, inclusive, ela é em parceria com a PUC Rio, que dá esse suporte para a gente, que, inclusive, esse curso de formação política para cristãos, do Cefep, em parceria com a PUC Rio, ele certifica com pós-graduação, para aqueles que têm formação acadêmica e para aqueles que não têm um certificado de extensão. Então, a gente tem trabalhado muito, discutido muito em cima disso, de fazer pequenos mini-cursos, de formação política, inclusive o Nesp também é nosso parceiro nisso, o CESEP, e um dos objetivos dessa rede de fé e política é fazer com que a gente possa disponibilizar muitos materiais, vídeos, pequenos cursos à distância, mas é algo a se pensar, Essa pandemia mostrou que a educação à distância veio para ficar, e veio para somar, para contribuir, Então, quem sabe aí para as próximas publicações do Cefep, não seguirão nessa linha. Muito bem lembrado, Odete. Muitas pessoas aqui perguntam, aquelas pessoas que ainda não conhecem podem acessar o site do Cefep, que é www.cefep,
cefep.org.br. Lá tem muitas informações sobre o centro, também o material produzido e também link das entidades parceiras, o Unesp da PUC Minas e Arquidiocese de Belo Horizonte, o SESEP, o Movimento Nacional de Fé e Política, o ISER Assessoria, os parceiros do Cefep que originam essa rede, né, de entidades de formação, todos podem ser acessados através da página do Cefep, cefep.org.br. Vamos a mais uma pergunta agora, vou pedir ao pessoal que nos... Isso. A Raquel Alvarenga, lá de João Pessoa, na Paraíba, ela pergunta ao Padre Paulo qual seria o conteúdo dessa formação segundo o Papa João Paulo II. O senhor Padre Paulo falou na sua fala sobre que às vezes há uma certa discriminação em relação ao Papa João Paulo II, mas citando que ele também trabalhava com essa ideia de uma formação dos cristãos. Então, qual que é o conteúdo dessa formação na perspectiva de João Paulo II? Pergunta a Raquel. Um abraço para a Raquel lá na Paraíba. A Raquel também é da 7ª turma, né, da minha turma. E o Robson, na verdade, eu não acho que tem uma discriminação de João Paulo II. Eu acho que tem um mau uso, né, intencional, maldoso, para falar que o Vaticano condenou tudo isso, ao passo que o Vaticano não condenou. Tá. Raquel, João Paulo II, naquela carta, ele não explicita os conteúdos, mas João Paulo II, tudo nele é mega, é grande, tem inúmeros documentos, inclusive documentos sociais, né? E nós sabemos quem que é João Paulo II. João Paulo II vem de uma igreja muito peculiar, né? Onde, a igreja da Polônia, onde a fé católica, a fé cristã católica, o catolicismo, sempre foi elemento de resistência daquele povo. E João Paulo II viveu, na sua história, 2 grandes ditaduras, que foi o comunismo e o nazismo, né? Então, ele traz alguns elementos nos seus outros documentos que são muito interessantes para a formação política dos cristãos. Um deles, ele reforça, de fato, o ideal cristão, né? Ele fala, e vai dizer diversas vezes, que o cristão precisa pensar e agir socialmente a partir do evangelho, né? Ele tem ainda aquele sonho de uma igreja um pouco de cristandade. A gente não pode esquecer isso. Mas João Paulo II fala muito também de justiça social, né? Vindo de um país da cortina de ferro, um país comunista, em que ele viu, de certa forma, a liberdade, né, não totalmente suspensa, né? Mas depois, quando ele olha para o modelo capitalista, neoliberal, ele faz a sua crítica também. Então, ele vai falar muito de justiça social. Ele vai ter um documento, Labora Exercens, que vai falar justamente sobre o trabalho, que é a questão que começou a doutrina social da igreja com a Rero Novaro, era a questão dos operários da Europa, naquele tempo, depois da Revolução Industrial. E João Paulo II tem essa grande preocupação, porque ele tinha também uma ligação muito grande com o Sindicato Solidariedade da Polônia, né, que ajudou lá a derrotar o regime comunista. Então, ele traz muito forte essa questão do trabalho. João Paulo II trabalha muitas dimensões do ser humano. Uma das primeiras encíclicas ele vai falar de Jesus como redentor do ser humano, né? Isso é muito forte. E um termo que João Paulo II traz para a linguagem eclesial, que não é um termo eclesial, inclusive alguns que falam de doutrina social da igreja, que não é do nosso campo, questionam isso, só que escondem que é João Paulo II que trouxe. É o termo solidariedade, né? O termo solidariedade não é do jargão, né, bíblico, não é do jargão de toda a filosofia greco-romana, mas foi entrando, vindo dos campos sociais. E esse sindicato da Polônia, o Sindicato Solidariedade. Enquanto esse sindicato estava lá reivindicando, João Paulo II não usava o nome, mas usava as ideias da solidariedade. Depois disso, ele passa a usar o nome solidariedade e depois Bento XVI também continua. Então, penso que a proposta de João Paulo II para a formação dos cristãos leigos para atuar na política tem esses elementos como principais. Muito obrigado, Padre Paulo. Excelente esclarecimento. Quero registrar que, além de muitos membros de escolas de fé e política, pastorais sociais, nós temos aqui presença de pessoas das comissões brasileiras de Justiça e Paz, que é um campo também muito rico e muito próximo da nossa espiritualidade, né? Então, de vez em quando aparece alguém aqui de alguma dessas comissões brasileiras, Comunidade Coupe, Movimento Sem Teto, Movimento Sem Terra. Então, veja que a nossa rede é uma rede rica e potente, né? De
pessoas muito engajadas. Vamos, então, à nossa próxima pergunta, para a da Zilda Roquete. Padre Paulo, por que ainda é usado fé e política como dualismo, coisas separadas, e não fé política, que também tem a ver aqui com José Lauro, da Pastoral de Fé Política de Santa Rita de Cássia, Pirassununga? Então, a Igreja Católica sempre usou linguagens dualistas em diversos âmbitos, né? Essa é uma coisa complicada, sempre separou o ser humano muito, né? Sobretudo o que é espiritual, o que é temporal, como a Igreja gosta de dizer, né? Mas todo movimento de fé e política surgiu como movimento de fé e política. Essa questão que vocês levantam, ela é mais recente, mais nova. Então, é uma questão, de repente, Robson, até para a rede nacional começar a discutir. Não só, porque não é questão só de mudar o nome, né, ou a terminologia, mas da semântica, do como é que se entende, né, que consequências que isso tem. Eu acho que é muito bom trazer isso, que a gente pode começar a discutir, né, chamar também a contribuição dos especialistas na área e vermos de fato, porque quando a gente vai falar sobre fé e política, a gente acaba dizendo isso, né, que toda fé é política, né, não dá para separar fé de política. Deixa eu só complementar, Padre Paulo, nessa questão aí também, tem uma questão assim, que às vezes os nossos padres lá nas bases, eles também não querem assumir muito esse compromisso, né, dessa união de fé e política. Eu tive uma experiência lá na Diocese de Paraná, quando a gente trabalhava a campanha Seu Voto Vale Vidas, então a gente definiu assim, que a gente gostaria de indicar alguns nomes nossos, né, da igreja, que estavam candidatos nos municípios, e não dizer para as pessoas, vote nesse ou vote naquele, mas indicar um conjunto, né, de nomes que estariam ligados a essa questão da justiça social, da política como bem comum e tal. E nós levamos isso para a Assembleia Diocesana e os padres não aprovaram, né? Não quiseram, achavam que a igreja não tinha que se meter nisso, não tinha que falar. Tudo bem, então não fizemos, continuamos a desenvolver a campanha como sempre. Depois que passou as eleições, a gente teve uma experiência muito interessante, que lá no município de Paraná, dos 17 vereadores, só um era católico. Aí, numa reunião lá do secretariado, aí os padres foram questionar, né, por que a gente, tendo uma escola de fé e política em Paraná e tal, só tinha um vereador católico, né, e os outros eram de outras denominações religiosas. Aí a gente questionou, né, quando a gente quis trabalhar um pouco mais forte em cima disso, nós não tivemos apoio. Então, isso passa também por aí. Ontem foi muito colocado na questão ainda das formações dos nossos padres, né, que essa temática, ela precisa se inserir nessa formação também dos nossos padres, para que eles tenham essa abertura, né, e se a gente, por exemplo, se a gente recordar lá Jesus Cristo, toda a atuação dele foi política, né, mas essa política voltada para o bem comum. Então, eu vejo assim, nós, enquanto igreja também, a gente está se abrindo para essa questão dessa importância também da gente estar mais próximo. Eu vi em um dos comentários aqui, a gente enfrentava isso também, das vezes esses candidatos que eram da igreja, que se candidatavam e que eram eleitos, eles reclamavam que a igreja em si não apoiavam, né? Quem são igreja? Igreja somos nós. E quem representa essa parte da política na igreja? No nosso caso, as escolas de fé e política, né? Então, a gente trabalhava isso, como que a gente faz para poder abraçar essas pessoas, né, e fazer esse acompanhamento e fazer essa aproximação, né, para não ficar essa dicotomia entre fé e política, né? Muito bem, obrigado, Odete, pela contribuição. Rápidos registros aqui, né? O Marquinhos lembra que é o padre Alfredinho que sempre dizia fé política e não fé e política. Um outro registro importante é que, muitas das vezes, dentro desse espectro hoje que existe de criminalização da palavra política, pensa-se em outras nomenclaturas, tipo fé e cidadania, fé e vida,
mas há um entendimento que parece ser bastante majoritário, que é importante manter o nome política, nessa perspectiva que o padre Paulo acabou de apresentar, né? O fato de nós estarmos no mundo, de nós sermos, e sermos em relação ao outro, né, a questão da alteridade, da solidariedade, significa que o tempo todo nós estamos tomando decisões políticas. Inclusive, quando nós não tomamos decisão, outros o fazem, né? E depois não adianta se omitir. Então, a palavra política ela precisa de ser preservada e precisamos restituir o valor e a dignidade da palavra política. Não devemos nem criminalizar e nem desprezar, né? Eu acho que é bom sempre tratar dessa questão semântica, né? Mas não na perspectiva de criminalizar política, porque a política tem a ver, além de relações de poder, ela se dá até no âmbito doméstico das nossas casas, né? Não somente na política institucional, mas política também no sentido das relações sociais, né? Então, acho que isso é importante. Vamos passar para uma outra pergunta, já terminando o nosso módulo aqui. O Robson Zanuto, ele pergunta, tendo interesse em montar uma escola de fé e política na minha região, qual o tipo de suporte que o Cefep pode oferecer? Quais são os principais pontos de atenção para quem quer abrir, então, uma escola? Então, eu vou pedir para que o padre Paulo responda. A Odete, se quiser, faça uma complementação rápida, tendo em vista que nós já estamos encerrando com o nosso tempo agora, e depois, no finalzinho, eu agradeço outros que mandaram uma pergunta que não vai ser possível de serem respondidas. Então, o Robson, os dois Robsons agora, né? De certa maneira, eu já respondi essa pergunta do Robson. Eu até passo para a Odete, de repente, ela tem alguns aspectos mais práticos. Mas é isso. O Cefep está sempre aqui, sempre disposto a colaborar, e recorram a nós. E também, assim, como eu já havia colocado também, a gente pode contribuir na questão ajudar a elaborar o projeto da escola, né, do que ele está fazendo. E o Robson já está um passo à frente, porque ele é aluno da 8ª turma. Então, uma coisa que a gente sempre pede também, né, se estão interessados, porque às vezes a gente percebe, assim, as pessoas muito afoitas, né, em já querer começar, em já querer mudar a coisa ali naquele momento. E não é assim, é um processo. Eu percebi, assim, a gente está nessa 8ª turma, a gente teve a primeira etapa presencial, e muitas pessoas que ali estavam com aquela preocupação, mas como que eu vou materializar tudo isso lá nas minhas bases? Calma, gente, vocês estão começando uma etapa de formação, né? Vamos assimilar isso, a partir do que vocês estão vendo aqui, a partir do que vocês estão aprendendo, estão conhecendo, vocês vão começar a ver lá na realidade de vocês aonde isso pode acontecer, ou então até já identificar o que já vem acontecendo lá. O Robson está numa região onde já tem muitas escolas nesse segmento, né, de fé e política, fé e cidadania, né, que também pode apoiar eles. Essa semana até estava conversando com o padre Paulo, da gente também promover um sistema de apadrinhamento de escolas, né, essas escolas mais próximas, poder também apadrinhar, ou até mesmo ir lá, ajudar com assessorias, né, nesses primeiros módulos, nessas primeiras etapas, mas com certeza a gente tem muito a contribuir, é só fazer contato com a gente, que a gente ajuda nos projetos, a gente inclusive tem alguns projetos de escolas aí do Brasil, que pode disponibilizar para a pessoa conhecer, né, a gente tem algumas fontes, né, de financiamento que a gente pode indicar, que a pessoa pode ir atrás, e assim sucessivamente, né, o Cefep está aqui para isso, para dar esse respaldo e dar esse apoio. Tá certo. Muito obrigado, então, a Odete pela resposta. Eu queria muito rapidamente aqui agradecer pessoas que participaram. O Gelsivan mandou pergunta aqui, Silver Creus, de Curitiba, e outros tantos que mandaram aqui. Infelizmente, a gente está com o tempo já terminando. Quero agradecer muito Odete, Padre Paulo. Quero agradecer a Marta, né, que está aqui nos ajudando, que já deve estar cansada e que, como todos nós, está querendo tomar um cafezinho, né, uma aguinha, porque daqui a pouco, na sequência, a gente vai ter o encerramento desse nosso seminário Sudeste de Fé e Política, com duas participações muito maravilhosas, né, muito ricas. O pastor Henrique Vieira, ele fará a conferência O Amor como Revolução, e será mediado pela pastora Romy Benck, né,
daqui a 15 minutinhos, né, às 10h45, todo mundo vai lá, toma cafezinho. Quem é aqui do Sudeste com esse tempo frio, né, aproveita também para tomar um chimarrão, quem é do Sul, e voltemos daqui a 15 minutos. Muito obrigado a todas e todas. Continuemos todos juntos, somos 70%, e até daqui a 15 minutinhos. Um grande abraço a todos e todas.